Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho para falar com vocês, porque essa semana vieram me perguntar sobre fluência no inglês e sobre listening, né? E a minha dica para vocês é, gente, para ter fluência no inglês você precisa primeiro ouvir o inglês. Você nunca vai ter fluência se você não ouvir. Então, antes você tem que ouvir para depois você falar, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer para falar bem é melhorar o seu listening. E como é que a gente melhora o listening? Então, gente, a minha dica para vocês é assistir filmes, séries e ouvir músicas em inglês, tá? Ver programas de televisão, de entrevista, coisas do tipo. Então, o que vocês têm que fazer? Como foi que eu melhorei essa parte? Como foi que eu aprendi inglês? Claro, é óbvio que eu fiz curso, mas não é só o curso, a gente tem todo um complemento em casa que a gente tem que buscar. O conhecimento não vai cair do céu se você não correr atrás, certo? Então, a minha dica pra vocês é assistir filmes e séries em inglês, como eu tava falando, e colocar a legenda em português, tá? E aí você vai ouvindo o que ele vai falando e vai lendo mais ou menos pra você saber o que se trata aquela palavra. E depois, quando você puder rever esse vídeo, você vai vê-lo sem a legenda, somente ouvindo, porque aí você já vai saber mais ou menos do que se trata. Você vai saber o que vai acontecer, você já vai saber o caso, como é que funciona, as palavras que você leu, e aí você vai associar o que você ouviu da primeira vez com a segunda. Então, a primeira vez você assiste com legenda em português e depois você assiste sem legenda, tá? Se você achar melhor, também você pode assistir com a legenda em inglês antes de assistir sem legenda. De repente fica mais fácil para você, mas eu acho importante o uso da legenda, tá? Antigamente, eu lembro que quando eu era adolescente, naquela época lá dos Backstreet Boys, né, NSYNC, Christina Aguilera, Hanson, a gente tinha muito o encarte dos CDs. Então eu ouvia muita música lendo ali no encarte as palavrinhas e procurava no dicionário o significado. Às vezes eu comprava revista também, Capricho, essas revistas assim da época, que vinha com a letra para eu poder acompanhar quando ouvisse a música. Hoje em dia, isso, gente, a gente não vê mais, né? Hoje em dia você tem que ir na internet. E parece que, embora tenha ficado mais fácil de você acessar, as pessoas não acessam. As pessoas ouvem a música e não acessam a letra, né? Então, assim, a minha dica para vocês é essa. Vocês têm que ouvir e ler. Isso faz toda a diferença, gente. Ouvir e ler. Inclusive, essa semana eu tava vendo a série Outlander, que eu tô acompanhando, e tem uma parte que se passa lá na França. E essa parte eles falam em francês e eu não entendo nada de francês e a legenda vem em inglês embaixo. E aí eles estavam falando sobre uma palavra, smallpox, que é uma doença, né, varíola. Porém eu não lembrava dessa palavra, eu acredito até que eu já tenha visto, mas eu não lembrava do significado. E aí quando eu vi escrito, caramba, eu conheço essa palavra, mas eu não tô lembrada. E aí eu corri pra pesquisar e eu vi que era varíola. Então imagina, gente, se eu tô vendo a série e aparece a legenda em português, eles falam em francês e a legenda em português. Eu de qualquer forma eu ia ler e pra mim varíola ia ser varíola e eu não ia aprender nada. Mas como a legenda estava em inglês também, pra mim funcionou muito porque eu fui correr atrás da palavra e agora eu já sei que smallpox significa varíola, tá? Então a minha dica pra vocês é essa, vocês têm que acompanhar com uma legenda. Então é muito difícil no primeiro momento. Coloca o listening em inglês, coloca a legenda em português, depois assiste de novo, coloca a legenda em inglês e depois assiste sem legenda. Entendeu? Mesmo que não seja no mesmo dia, mas assim depois, com o tempo, você assiste de novo pra você rever aquilo e relembrar. E também não adianta, gente, pegar aquela palavra que você aprendeu e esquecer, tá? Aprendi hoje, esqueci, smallpox, aprendi, não vou lembrar mais, né? Não vou mais mexer com essa palavra. Não, daqui a um tempo eu tenho que rever as doenças e aí eu vou lembrar. Smallpox eu ouvi aquela vez que é varíola. Senão a gente esquece. Se eu nunca mais tiver contato com essa palavra, eu vou esquecer. Que foi o que aconteceu da primeira vez. Tanto que dessa vez eu vi e não lembrava. Mas por quê? Porque eu não peguei material. Então assim, gente, o inglês não vai cair no seu colo. Você tem que correr atrás do idioma. Entendeu? Vocês têm que sentar a bundinha de vocês na cadeira e estudar. Não adianta só querer ouvir. Uma coisa também importante, eu sigo uma moça que é de Londres e aprendeu inglês lá. Foi morar lá e todo mundo fala, é ótimo você morar no exterior porque você aprende sem estudar. Sim, é muito fácil. E aí ela tava falando, realmente, eu aprendi, porém eu conjugo o verbo errado. Mas por quê? Porque não estudou, ela foi pra aprender lá. Então ela é fluente, fala muito bem, mas de vez em quando ela pode falar, eu ir ontem na igreja. Eu ir ontem no mercado.
entendeu? Por quê? Porque não tem aquela conexão gramática-idioma, gramática a linguagem falada em si. E tudo, gente, é um complemento. A gente aprende português na escola, a gente aprende a conjugar verbo. Em inglês também tem que ser assim. Claro que no ouvir, a gente vai ouvindo e vai pegando. Mas a criança, quando é bebezinho e fala errado, a gente não corrige? Se a criança não falar abrido, eu tinha abrido, a gente não vai falar, não é abrido, é aberto. Tem toda uma correção? No inglês é a mesma coisa, tá? Então essa é a minha dica pra vocês. Então, ouçam mais, leiam mais, tentem acompanhar, tá? A audição com a leitura e revejam depois o conteúdo para não esquecer, ok? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!